Então, o oitavo ano, vocês vão pegar, vocês vão ver o vídeo de ciências, certo? Vão ver o vídeo de ciências e vão pegar, fazer as questões e fazer a resposta. Nessa de fazer a questão e fazer a resposta, quando for responder no teste, tem que ser igual que está no questionário. Não quero nenhuma resposta de Google nem nada não. Se tiver resposta de Google, eu vou considerar a resposta errada, viu? Então, vou explicar mais uma vez aqui para vocês. Existe no livro de vocês, na página 104, 105, até em diante, frase, oração e período. Frase é todo enunciado com verbo. A frase, ela pega e ela vem com sentido. Então, quando eu falo alguma coisa, tipo silêncio, silêncio, socorro, ai, então tem sentido. Essa frase tem sentido. Essa frase é chamada de frase nominal, porque não tem verbo, só tem nome. Quando eu faço uma frase, eu escrevo uma frase que tem um verbo, aí essa frase é chamada de frase verbal. Na frase verbal, ela quando essa frase tiver um verbo, na frase verbal, né? A frase verbal, ela é chamada de oração, ou seja, toda a frase com verbo. Então, se eu digo silêncio, não é uma oração, certo? Se eu digo socorro, não é uma oração, é uma frase nominal. Mas se eu digo eu estudo muito, choveu ontem, né? Choveu ontem. Então, isso é uma frase verbal, isso é uma oração. Se ele tem um verbo, é chamado de período simples. Se ele tem mais de um verbo, é chamado de período composto. Então, a oração ela é formada, basicamente, a base da oração é o verbo. Mas os termos essenciais da oração são chamados de sujeito e predicado. Sujeito e predicado. José estuda todo dia. Então, eu tenho que fazer, para eu achar o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta ao verbo. Quem é que estuda todo dia? Então, ou o que estuda todo dia, ou quem estuda todo dia? José estuda todo dia. Então, José, ele vai ser o sujeito e o predicado é aquilo que se declara do sujeito, estuda todo dia. Então, é aquilo que tem o verbo. Então, é o predicado. Quando se tem um núcleo, é chamado de sujeito simples, né? O telefone caiu da mesa. Então, o telefone caiu da mesa, é o sujeito simples, porque cair aqui, ele tem, mexi que bagunçou, caiu da mesa. Por quê? Porque quando eu pergunto quem caiu da mesa ou o que caiu da mesa, aí o telefone ele vai ser sujeito simples. Porque telefone é o núcleo do sujeito, é aquela parte do sujeito que nunca vai mudar. Por exemplo, podia ser um telefone caiu da mesa, aquele telefone caiu da mesa, o novo telefone caiu da mesa, certo? Então, telefone é a palavra que nunca vai mudar. Eu posso mudar todas as outras. As outras são chamadas de adjuntos adnominais, que eu vou explicar isso mais adiante. Mas essa palavra o núcleo, palavra núcleo, ela nunca vai mudar, certo? Se tem só um núcleo, é chamado de sujeito simples. Quando tem mais de um núcleo, é chamado de sujeito composto. Eu digo o telefone e os livros caíram da mesa. Eu tenho que fazer a pergunta ao verbo. Quem é que caiu da mesa? O telefone e os livros. Se eu pego e coloco
mais alguma coisa aqui, ainda assim será sujeito composto. Eu digo telefone, as borrachas e os livros caíram da mesa. O telefone, as borrachas, as canetas e os livros caíram da mesa. Então, tudo isso aí faz parte dessa frase. Eu posso acrescentar vários núcleos, certo? Eu posso acrescentar não só 2 núcleos, pode ser 3, 4, dependendo da frase que eu queira. Então, quando isso ocorre, o núcleo do sujeito, quando tem mais de um, ele é chamado de sujeito composto. Já no sujeito oculto, se eu faço a pergunta ao verbo, porque ele não vai vir na frase, ele vai estar oculto, ele vai estar escondido. Se eu faço a pergunta ao verbo e a resposta é eu, tu, nós e vós, uma dessas pessoas é chamada de sujeito oculto. Fui ao cinema. Quem é que foi ao cinema? Eu. Mas o eu não está antes não está aparecendo antes do verbo aí, ir, né? Então, é um sujeito oculto. Fomos à praia. Então, não tem o nós na frente. Mas eu sei que é nós porque eu faço a pergunta ao verbo. Quem é que foi à praia? Então, no caso, é nós. O indeterminado é quando tem verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram o banco. Roubaram o celular. Disseram isso. Então, quem foi que disse? Eles ou elas. Ninguém sabe se foi eles ou elas. Roubaram o celular. Ninguém sabe se foi eles ou se foi elas, né? É chamado de sujeito indeterminado. É quando você não quer dizer quem foi o autor da ação. Então, tem aí o sujeito indeterminado. O sujeito, a oração sem sujeito, ela tem 2 formas da oração sem sujeito. A oração sem sujeito é quando tiver verbos fenômeno da natureza, certo? E com o verbo fazer, haver, no sentido de existir, indicando o tempo passado. Então, quando eu digo assim, choveu ontem em João Pessoa. Então, eu pego, estou aqui falando sobre... eu estou aqui falando sobre que tem um verbo fenômeno da natureza. Quando eu digo faz dias que não o vejo, eu estou dizendo que indica tempo passado. Logo, o verbo fazer ali está indicando o tempo passado, ele fica no singular. Não pode, de jeito nenhum, segundo a regra gramatical, dizer ou escrever fazem dias que eu vejo. Está errado. O verbo fazer, ele fica na terceira pessoa do singular. Faz dias que eu vejo. Faz anos que não o vejo. Faz anos que não estudo. Faz anos que não faço o exercício de casa. Então, aqui nós temos o verbo fazer no sentido de existir, indicando o verbo fazer indicando o tempo passado. Mas pode ser também o verbo haver no sentido de existir, certo? Há 2 alunos fora da sala. Então, há 2 alunos fora da sala. Nós temos aqui o sujeito, a oração sem sujeito, porque o há é do verbo haver no sentido de existir. Então, há 2 alunos fora da sala. Então, há 2 alunos fora da sala. Há no sentido de existir. Então, nós temos essa formação aqui. Todo mundo, tudo ok? Tudo tranquilo? Entenderam isso aqui? Isso aqui vai cair no teste, viu? Vai cair no teste. Aí eu vou ler, que tem que ler aqui, e a gente já vai direto para os exercícios. Terminou os exercícios, a gente vai dar sequência às outras atividades, viu? Aí tem a pontuação, faltou eu falar um pouquinho da pontuação, que eu vou falar no próprio texto. Então, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Professor. Sim, senhor. Pronto. Aí, quando fica claro, certo, eu já aceitei, Miquel, já aceitei aqui o povo, que eu estava na outra tela, por isso que eu não vi, certo?
Aí eu tava na outra tela, aí não tinha visto. Mas aí eu já aceitei Estela, e eu aceitei Natália e outra pessoa que eu não lembro quem foi. Obrigado por avisar, viu? Aí tal. Então vamos lá. Eu vou para essa apresentação e vou para o livro de vocês. Aí pego o livro de vocês, na página a partir da 102, que a gente vai ler sobre coesão textual. Deixa eu ver onde é que está o livro aqui. Cadê o livro? Cadê o livro aqui? Cadê o livro? Tá aqui. Pronto. Lembrar que o vídeo de ciências, vocês vão ter que pausar o vídeo, vai sair às 2 horas da tarde de hoje, já está pronto, só falta dar uns cortes em alguns barulhos que tem aqui na rua e que aparece no vídeo. Vocês vão pegar e assistir o vídeo, pausar o vídeo, fazer a questão e fazer a resposta. Quando for o teste, eu não quero resposta do Google, eu quero a resposta de acordo com o questionário. Então, o questionário vocês vão ter que fazer, certo? Porque no Google tá dando inconsistência. Então, vai ter que ser feito dessa forma. Ok? Professor, Oi. vai ser só aquelas provas que tá no cronograma, porque tá faltando algumas matérias. Mas aí eu vou fazer trabalho no teste, eu vou fazer trabalho, tá certo? Certo. Aí sociologia eu vou fazer trabalho, arte eu vou fazer trabalho, redação eu vou fazer um trabalho e deixa eu ver o que mais. São essas três, né? E educação física. E a educação física eu vou fazer o trabalho, viu? Aí fazer o trabalho de educação física. Aí nós ficamos na página, aqui na página 102. Vocês estão vendo aí a página, eu vou ter que aumentar aqui. Quem chegar atrasado eu não vou poder atender, porque eu estou na outra página. A gente parou aqui na página 102. Na página 102, ele pede para vocês identificarem os elementos de coesão textual. Então esse ló, esse sua, esse li, esse ló se refere ao passageiro, né? Então a gente já fez isso aqui. Então, para evitar repetição, reflita sobre o uso dos pronomes nesse trecho. Esse uso indica que é um trecho mais formal, com linguagem mais monitorada ou mais informal. Claro que é mais formal, né? Aqui aí você bota aí. É uma linguagem mais formal, mais monitorada, certo? Aí tem aqui, a gente já fez essa primeira que está lá no texto. Aí vem para a segunda questão. Segunda questão é sobre essa tirinha. Essa tirinha diz aí, ó, companhia aérea embarque. Terei de multá-lo, senhor. Tecnicamente isso não é um chapéu, certo? Então ele estava aqui querendo usar uma mala como se fosse um chapéu. Porque o passageiro usa a mala como chapéu e a atendente do aeroporto diz que vai multá-lo. Por quê? Alguém sabe? Provavelmente para não passar pelo check-in. Muito bem, porque ele está com excesso de bagagem. Ele não quer passar no check-in. Acho que é isso, né? Eu acho que é assim, check-in. Vou botar junto, mas eu acho que é separado. Check-in. Porque está com excesso de bagagem. Então ele está com excesso de bagagem e quer passar aí sem pagar o excesso, né? Porque cada vez que a pessoa passa uma bagagem, tem que pagar, certo? E paga caro, viu?
Assinale entre as alternativas abaixo a que melhor expressa o que, no cartoon, a atendente quis dizer com a fala: tecnicamente isso não é um chapéu. O que ela quer dizer com isso? Que aquilo não era um chapéu feito com técnica, aquilo não podia ser considerado realmente um chapéu, a mulher quis expressar que se sentia enganada, a mulher quis demonstrar sua irritação com o homem. Qual é a opção? É considerado realmente um chapéu. Muito bem, aquilo não poderia, número 2. Aquilo não poderia ser considerado como um chapéu, certo? Na fala da atendente, qual é a palavra de referência que indica o motivo da multa? Qual é a palavra que está se referindo a chapéu, que está indicando coesão textual? Será terei, será será multá-lo, será senhor, será tecnicamente, será isso, será não, será será ou será chapéu? Quando ela fala em referência à mala, ela está usando que palavra? Aí, para se referir, dando ideia de coesão textual, para não ficar repetida. Isso. Muito bem, isso. Isso aqui tá, é o elemento de coesão textual, certo? Esse pronome demonstrativo. Então, para não repetir a mala, ficar repetitivo, então ela usou o isso como elemento de coesão textual. Aí você bota o pronome demonstrativo isso, ok? Então pronto, aí aqui a gente já fez essa página. Aí quem não tem o livro, tira print e posta lá no Google Sala de Aula. Terceira tira com Charlie Brown e seus amigos. Ei, Patty, adivinha o que eu ganhei de Natal? Ei, Charlie Brown, adivinha o que eu ganhei de Natal? E eu ganhei um trenó e uma boneca, puxa, um quebra-cabeça, e lápis de cera, nossa, e um monte de também patins e doces. O que você disse? Aí, os dois ganharam a mesma coisa, viu? No terceiro quadrinho da tira, há um balão de fala, né? Porque aqui, ó, fala dupla, né? Com duas pontas. O que é que isso indica? Que os dois estão falando ao mesmo tempo. Isso mesmo. Eles estão falando ao mesmo tempo. Muito bem. Essa é a resposta. Isso é a característica do balão de fala duplo. Viu? Eles estão falando ao mesmo tempo. Que recurso verbal, empregado também no terceiro quadrinho, reforça o uso do balão de fala com duas pontas? Qual é o recurso? No terceiro quadrinho, viu? Qual é o recurso? Nesse terceiro quadrinho aqui, qual é a palavra que vai reforçar que eles estão falando a mesma coisa? E que além dessas pontinhas aqui, tem a ideia aqui que eles estão falando a mesma coisa, que ganharam o mesmo presente. Qual é a parte que vai ligar esse balão com esse e esse com esse? Qual é o elemento de coesão? É eu, a palavra ganhei, é um, é trenó, é é uma, é boneca, é puxa, é um, é quebra-cabeça, é lápis, é de cera, é nossa, é um monte de também patins e doces. Qual é a conjunção? Qual é o elemento desse quadrinho, o elemento verbal que está sendo usado, que está dando a ideia de coesão?
Não consegue identificar? Não, professor. Não. Não. Qual é a conjunção que está se repetindo aí? Qual é a conjunção que está se repetindo? Hein? I. O I, muito bem. Essa conjunção, ela é chamada de conjunção aditiva. Esse E aqui, ó. Esse E está se repetindo durante o texto todinho. Por quê? Porque eles estão acrescentando informações. Toda vez que eu quero acrescentar informações numa frase, num texto, eu uso o E como elemento de coesão, certo? Esse elemento de coesão, ele vai indicar que está sendo adicionado uma ideia. Então é chamado esse E, ele é uma conjunção aditiva, certo? Que a gente vai estudar também mais à frente. Então aqui ele está usando a conjunção E. Vou botar aqui em cima, né? Ele usa-se a conjunção E. Vou botar aqui diferentezinho, bem apertadinho para não... Ele usa a conjunção E. Viu? O que há de irônico no quarto quadrinho, em que também se verifica um balão de fala com duas pontas? O que é que tem aí de irônico? É que nenhum entendeu o que o outro... Oi? Que os dois ganharam a mesma coisa e falaram ao mesmo tempo, porque estavam tão animados. Certo, então as personagens falam a mesma coisa por estarem empolgados com os presentes, certo? Os presentes de Natal. Aí vocês copiem aí, tira print quem não tem o livro, quem tem o livro copia lá e vai responder e vai colocar no Google Sala de Aula. Quem tem o livro, tira a foto do livro, posta lá no Google Sala de Aula, viu? Então, vou dar 5 segundos para tirar o print. Cinco segundos. Cinco segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrar que quem não tem livro tem que copiar pergunta e resposta. Não esquece de indicar a página do livro que está aqui em cima, viu? Quando você tira o print, tem a página aqui do livro aqui em cima, tem que colocar. Vou passar. Leia agora o trecho do Diário de Pilar na Amazônia. Pilar, Breno e o gato Samba, girando em uma rede mágica, chegam a um barco em pleno rio Amazonas, onde ficam amigos de Bira e Maiara. Juntos, esses personagens, eles descobrem segredos da Floresta Encantada. Leia aqui para mim, Esther, esse texto aí, Entre Feras, de Flávia Lins e Silva. Certo. Entre feras. Ao ouvir aquele rugido pela segunda vez, apertei a mão de Breno apavorada. Precisamos ir para um... Apesar de ser bem mais pesada que meu gato, decidi testar o invento mais uma vez. E finalmente funcionou. Agarrada ao cabo do guarda-vento, fui parar na copa da árvore, de onde lancei o guarda-chuva para Breno, Bira e Maiara. Quando por fim já estávamos sobre a árvore, ouvimos o rugido novamente. Dessa vez o som estava bem mais perto. Perto demais.
Tirando a lanterna do meu super bolso, apontei para o chão, procurando a fera. Era uma jaguatirica com dentes afiados, pronta para pular. Logo descobrimos que a jaguatirica é uma pequena e muito feroz. Com um salto certeiro, subiu na árvore onde estávamos e Maiara e eu soltamos o grito. Ah! Fiquem calmas, nós vamos dar um jeito de enfrentar a fera, disse Breno, tentando usar o guarda-chuva como arma. Enquanto isso, a jaguatirica subia pela árvore galho após galho. Eu bem que me esforcei para afugentar a fera, lançando lupa, apito, caderno e vários outros objetos que encontrei no fundo do superbolso. No entanto, tudo isso só atiçava a jaguatirica que rosnava feroz. Ok, aí esse trecho faz parte de um romance de aventuras, certo? Um romance de aventuras é uma narrativa que vai trazer aventuras. Aí é possível determinar o tipo de narrador por frase do texto. Que tipo de narrador está presente nesse romance? É narrador personagem ou narrador observador? Narrador personagem. Muito bem. Aí aqui a resposta é narrador personagem. Narrador personagem. Porque ele participa da história. Certo? Narrador personagem porque ele participa da história. Essa é a resposta. Vamos para a próxima. Aí agora vem um quadro na página 104, certo? Na 104, hoje é 27. Deixa eu ver 28 aqui hoje. 27. Aí tem um quadro para você dizer se essas palavras dão a ideia de quê? Da ideia de algo de contrário ao esperado, lugar, referência a algo já mencionado, tempo. Apesar de é uma conjunção, é um elemento coesivo e ele dá a ideia de quê? Ideia de algo contrário, lugar, referência a algo já mencionado, tempo. Eu digo assim, eu estou estudando apesar de ter muita coisa para fazer. Eu estou lendo apesar de ter muita coisa para fazer. Dá a ideia de quê? De algo contrário, de lugar, de referência de algo já mencionado ou de tempo? De algo contrário. Muito bem, de algo contrário. Ideia de algo contrário. Certo? De onde? Da ideia de algo contrário, de lugar, de referência de algo já mencionado, de tempo? De lugar. De lugar. Isso é facílimo, isso aqui. Aí, quando? Da ideia de quê? De ideia de algo contrário, de lugar, referência a algo mencionado ou de tempo? Eu estava caminhando quando passou um carro e me deu um banho de água. Deu um banho de água da chuva, da água da rua. Aí dá a ideia de tempo. Muito bem. Aí vamos lá. Por fim, dá a ideia de algo contrário, lugar, referência de algo mencionado ou de tempo. Eu digo assim, eu estou caminhando e encontrei Joana e por fim encontrei Marconildo. Tempo? Não. É de lugar. Por fim, dá a ideia de lugar. Sim ou não? Não. Não, dá não. É a ideia de algo contrário? Também não. Também não. E eu disse que não era de tempo, então só pode ser de algo mencionado, viu? Então, referência a algo já mencionado. Quando eu digo assim, eu estava caminhando, encontrei Joana, encontrei Maria e por fim encontrei Marconildo. Então eu já estou me referindo, e por fim Marconildo. Então eu estou me referindo a algo que eu já mencionei, que foi o encontro. Dessa vez dá a ideia de quê?
É de lugar? Não. Não. Então esse de lugar não é. Ou pode ser de tempo, ou de... É algo contrário. Eu estava andando e... Deixa eu ver. Eu estava fazendo o exercício. Aí eu não tenho a frase para isso aqui não. Eu já vou logo dizendo. É de referência a algo já mencionado. Quando eu pego, menciono no texto, é porque aqui eu tenho que ter um texto bem grande para eu explicar esse aqui dessa vez. Mas eu já vou logo dizendo. Quando for um texto grande e alguém colocar dessa vez ou desta vez nesse contexto, aí eu estou me referindo a algo já mencionado. Logo, da ideia de que eu estava passeando e fui caminhando e tal. Logo encontrei com Joana. Logo encontrei com Joana. Tempo, muito bem. Muito bem, tempo. E enquanto? É a mesma coisa. Tempo também. Tempo também, muito bem. Certo? Enquanto da ideia de tempo. Isso. Eu estava indo comprar pipoca quando quando o dinheiro acabou. E isso me fez eu não comprar pipoca. Esse isso dá a ideia de quê? De referência a algo já mencionado. Muito bem, é isso mesmo. Referência a algo já mencionado. Pronto, perfeito. E, no entanto, eu digo assim, eu estava estudando, no entanto, tinha um livro muito grande para ler. Ideia de algo contrário ao esperado. Muito bem, ideia de algo contrário ao esperado, certo? É a ideia de algo contrário. Pronto. Eu vou voltar até algo contrário, não vou voltar esperado, não. Algo contrário. Aí tem aqui tudo isso. Eu fui caminhar em tudo isso em pouco tempo. Referência a algo já mencionado. Muito bem, referência. Ok, então aqui a gente encerra isso aqui. Quem não tem o livro, tira print e posta, certo? Aí ele pergunta qual desses elementos parece contribuir mais para criar uma tensão. Criar uma tensão aqui, ó, que é a palavra-chave, criar uma tensão na narrativa. Toda vez que vier algo contrário, todas as palavras que indicam algo contrário, todas as referências a algo contrário indica tensão na narrativa, certo? Na narrativa. Então, toda vez que falar em tensão na narrativa ou conflito, vai ser todas as palavras que indicam algo contrário, como por exemplo, apesar de, no entanto e só. Já falei para vocês sobre frase, tira print, 1, 2, tem que fazer a tabelinha aí, responder, viu? Vou dar 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tirou o print, tudo certo? Vou passar, viu? Lembre-se que eu não estou ouvindo a tela. Se você está falando no chat, eu não estou vendo o chat não, porque eu estou na outra tela. Aí, criar atenção na narrativa. Vou passar. Eu falei para vocês sobre frase, oração e período. Frase é todo enunciado com sentido, pode ser com verbo ou não. Quando ela é com verbo, aqui ó, é um enunciado com sentido. Quando a frase ela é com verbo, é chamada de frase verbal. Quando ela é com nome, é chamada de frase nominal. Certo? O que? Calma, cavalheiro. Calmante por quê? Bom dia, como assim? Essa não. Bancos flutuantes não. Tudo menos bancos flutuantes. Odeio a rotina.
não vai acontecer nada, frases verbais. A oração ou período simples são frases organizadas em torno de um verbo ou de uma locução verbal, porque às vezes o verbo vem dobrado, né? Vem dois verbos ao mesmo tempo, um verbo auxiliar e um verbo principal. Aí é chamado de locução verbal, eu esqueci de explicar isso. Mas geralmente a gente vai só com um verbo. E quando ele é formado por mais de um o período formado por mais de um verbo, mais de uma oração, né? Ele é chamado de período composto. Existe o período simples e o período composto, viu? Como eu falei para vocês, mais de um verbo. Aí aqui nós temos a definição de frase. Eu já coloquei aí para vocês. Eu vou só escrever aqui, né? Todo enunciado com sentido, podendo vir com verbo ou não, certo? Aqui é essa parte, vou botar aqui, ó, certo? Se ele vier sem verbo, é que a característica é que ela é nominal, certo? Nominal. Deixa eu botar aqui as datas aqui, senão eu me atrapalho. 27 do 8 do 21. 27 do 8 do 21. Aqui ela não tem verbo. A característica da frase nominal não tem verbo. A característica da frase verbal é que ela tem verbo. Tem verbo, ok? Na frase verbal, quando só tem um verbo ou uma locução verbal, o período é simples. Vocês vão, quem tem livro já vai preenchendo aí, viu? Quem não tem, vai ter que tirar, eu vou botar o print lá no grupo para copiar. E o período composto, ele tem mais de um verbo, ele é chamado de período composto. Esse é o esquemazinho para estudar. Eu vou tirar o print e colocar lá no grupo. Tirei o print, vou postar lá no grupo para copiar no caderno. Quem não tem, quem não tem, aí, viu? Isso. Quem não tem o livro. Então vou aqui, pronto. Vocês podem escrever no caderninho de vocês. Aí escrever no caderno o esquema da foto. Aí nós voltamos aqui para o livro, para a gente quase encerrar essa parte. Aí tem os exercícios. Aí, ó, frase, oração e período. No dia a dia empregamos frases de todos os tipos. Leia o diálogo abaixo na tira humorística reproduzida a seguir. A personagem Julieta e seu pai. Pai, o que você quer, minha princesa? Aumento de mesada, negativo, não dá. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia, certo? Leia aí, então ela pediu um aumento de mesada, então leia o primeiro quadrinho com atenção e observe as fisionomias das personagens. Assinala a alternativa que melhor indica o estado de espírito deles. Eles parecem diferentes, apresentam irritação, parecem afetuosos ou demonstram má fé. E aí? Parecem afetuosos. Parece afetuosa, essa é a resposta, muito bem. Um aspecto da imagem ou do texto verbal do primeiro quadrinho para justificar a escolha da sua resposta. Qual é a palavra que indica que eles parecem afetuosos? Em outras palavras aí. Ele chama ela de princesa. Muito bem, ele chama ela de princesa, nota 10. Ele chama ela de princesa, certo? Ele chama ela de princesa. Então essa palavra aí é que indica. Então quem não tem o livro, tira o print e vai copiar a resposta. Vamos para a próxima página já. Eu vou fazer assim, eu vou dar o conteúdo na lousa e vou explicar os exercícios assim, porque se eu for ler o conteúdo no livro, vai demorar demais. Tudo certo?
Sim. Aí vou passar. Aí vamos para cá. O que o uso de sombras no segundo quadrinho indica? O que é que o uso dessas sombras no segundo quadrinho indica? Tá ressaltando aqui as personagens ou as falas? O uso dessas sombras aqui. Então, estão todos escritos. Oi? As falas. As falas, muito bem. Então, ressalta-se as falas das personagens. Certo? Então, ele não está focando as personagens, ele está focando as falas dela. No terceiro quadrinho, ela diz que a princesa virou plebeia. O que é que isso quer dizer? E aí? E ela ficou com raiva do que o pai dela disse. Muito bem, ela ficou chateada porque o pai não a valorizou naquele momento. Ok, então essa é a resposta daqui. Deixa eu ver se dá para botar aqui uma tira só. Dá. Certo? Então aqui é a resposta. Observe que no diálogo entre Julieta e o pai há frases organizadas de diferentes modos. Assinale as frases, indique se ela é frase nominal, eu vou botar número 1, e frases verbais. Certo? Pai é frase nominal ou verbal? Frase nominal. Nominal. O que você quer, minha filha? Minha princesa. É nominal ou verbal? Verbal. Verbal, porque tem um verbo querer aqui, ó. Aí é 2. Aumento de mesada. Nominal. Nominal, não tem aí verbo. Negativo. Verbal. Verbal não, que não existe o verbo negativo. Nominal. É nominal. Ah, tá, não confundiu. Eu pensei que fosse outro, não. Não dá. Verbal ou Eu li nominal? errado. Oi? Eu li errado, eu pensei que fosse a outra. Certo. E não dá, é o quê? É verbal ou nominal? Olha o verbinho aqui, gente. É o verbo dar. Certo? Ah, então é verbal. Aí é verbal. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Verbal ou nominal? Verbal. Verbal. Ó, que vira, o verbo virar. Certo? Então aí, essa frase. Que tipo de frase predomina? Verbal ou não verbal? Qual domina? Que tipo de frase predomina na tira? Lá tem mais frases verbais ou mais frases nominais? Bom, tem a mesma quantidade de 3 de frases. cada um, né? É a mesma. É a mesma quantidade, né? Não há predominância de nenhum tipo, né? Não predomina nenhum tipo, pois tem a mesma quantidade. Certo? Muito bem, vocês são 10. Resposta correta. Aí, vamos lá, responda que alternativa indica melhor o efeito produzido pela alternância de tipos de frases na tira. Elas tornam o diálogo mais lento e retarda o desfecho, torna os fatos e diálogos mais rápidos, não interfere na dinâmica da história, o diálogo é mais rápido, mas o desfecho demora. Qual dessas opções aí? Se fosse a prova, o teste, qual desses você marcaria? Eita, e agora?
Hein? Eu marcaria que não interfere na dinâmica da história. Muito bem. Pera aí. Interfere sim. Não, interfere. Entre a primeira e a segunda. Quando eu coloco os diálogos, eu coloco frases nominais, frases verbais, eu torno os fatos e os diálogos mais rápidos. Por isso que a gente termina logo de ler e de entender, certo? Eu aceitaria a sua resposta, Esther Farias, porque eu entendi também dessa forma que você entendeu, tá certo? Eu não... ele não torna os diálogos mais lentos. Por causa dessa palavrinha aqui tá errada, viu, Miquel? Se caso tivesse rápido, aí eu aceitaria também essa resposta. Então essas duas respostas aqui são as possíveis, tá certo? As duas estão corretas, tá certo, Estefarias? Sim, senhor, professor. Pronto, porque eu entendi também dessa forma que você viu, né? Eu vi depois que eu li, eu estava olhando aqui pelo livro, a frase, e observei essa questão de que não interfere na dinâmica da história. Também eu entendi dessa forma também, viu? Do jeito que você entendeu. E as duas formas estão corretas, mas ele não torna o diálogo mais lento, torna o diálogo mais rápido, né? Então não pode ser mais lento. Por causa dessa palavrinha aí, não seria a resposta correta. Aí vamos aqui, a frase aumento de mesada é curta, objetiva. Suponha que a personagem não tivesse com muita coragem para fazer esse tipo de pedido e em vez de uma frase curta, optasse por uma frase mais longa, com mais argumentos para sensibilizar o pai. Reescreva essa frase levando em conta essa nova situação. Aumento de mesada. Como é que você poderia mudar essa frase para que você pudesse sensibilizar seu pai ou sua mãe? Aí você diria como? Eu quero é muito impositivo, né? Mamãe, você pode me dar um aumento de mesada porque o lanche da escola está muito caro. Então, esse é um bom argumento? Com certeza. Aí o pai ou a mãe diria que não, que daria o dinheiro para você não ficar com fome, né? Porque se não tem dinheiro suficiente, eita, deixa eu falar aqui com Patrícia. Aí deixa eu falar aqui com Patrícia. Vocês me dão um tempinho. Vou falar aqui com Patrícia. Ela tá aqui falando comigo. Vou entrar aqui de novo. É rapidinho. Depois a gente volta aqui pra gente... Professor, tenha um bom fim de semana. Obrigada você aí. também. Patrícia, então vou mandar o sexto ano, viu? Certo, Marco. Pronto, aguarde aí um minutinho. Aí quando for 9 horas aí encerra, viu? Certo. Pronto, deixa eu só aqui mandar o link e eu vou terminar. Então, o 8º ano a gente vai encerrando aqui a aula. Quando for 9h20 a gente volta, viu? Tá certo? Tudo certo? Tchau vocês, Sim, bom senhor. dia, vão tomar café. Tá Tem aula para o 6º ano de matemática, viu?